Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor no canal Exames. Galera, olha essa questão aqui que ele fala para você sobre trabalho quando a força não é constante, ou seja, quando a força ela varia. Como é que eu faço, professor, para calcular o trabalho a partir de um gráfico? Olha lá a questão. Então, essa questão caiu em 2012 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Ele mostra para você uma situação onde nós vamos aplicar alguns conhecimentos da geometria, somente quando você fala relações métricas do triângulo retângulo nessa questão. Então, vem comigo na sala que nós vamos explicar para você passo a passo essa questão após a nossa vinheta. Bem, galera, como nós comentamos com você, eu sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos. Então ele fala o seguinte, ó, uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido de deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade da força em newtons, em função do deslocamento em metros. Então, se você observar, você pode analisar o seguinte, que aqui no gráfico, você vai ver que a força aplicada, ela teve uma variação. Mas, professor, variação de quê? Variação da força. Então, você percebe que ao momento que ela subiu, teve valor máximo. Depois, você pode ter observado que ela decaiu até chegar na distância de 26 metros. Professor, como é que eu resolvo uma questão quando está aplicando forças que elas variam? Então, se você analisar, você vai calcular numericamente o trabalho, você vai calcular numericamente igual à figura que vai se formar. Então, se você analisar, você tem aí dois triângulos. Você tem um triângulo 1 e você tem um triângulo 2. Então, nós vamos analisar, são duas formas de área que nós vamos calcular. E se você deve ter observado, nós vamos ter que o quê, professor? Nós vamos ter que nada mais ou menos do que somar essa área total. Então, triângulo 1 vai ser área 1, triângulo 2 vai ser área 2. A sacada aqui dessa questão é o seguinte, se você observou o seguinte, então aqui, se você lembrar um pouquinho lá da tua matemática do nono ano, você pode ter observado que de 0 para 26 é um valor onde ele empurrou esse bloco, né, esse carro, que levou até uma distância de 26 metros. Só que repara que bem aqui assim, de 0 a 8, aqui já é o que, professor? 8 metros. E não se esqueçam que é 26 o total. Se é 26 o total, então significa que o outro pedacinho é quando, professor? É 18 metros. Galera, acabou a questão. Por quê, professor? Porque nós vamos aplicar, agora sim nós vamos aplicar a propriedade de quem? Nós vamos aplicar a propriedade das relações métricas do triângulo retângulo. Mas, professor, como assim? Olha lá, fica atento. Aqui você tem a altura, para a gente poder jogar na área do triângulo, lembra? A área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. Eu tenho duas bases, onde o 8 ele vai entrar e o 18 também, só que eu não tenho a altura. E para me calcular essa altura, eu vou precisar aplicar os conhecimentos das relações métricas do triângulo retângulo, que é o que, professor? Nesse caso, vou colocar a principal, que vai ser, para achar a altura, você tem h ao quadrado, vai ser igual a m vezes n, ok? Então, perceba o seguinte, que você vai ter que recapitular um pouquinho aí o estudo do triângulo retângulo, relações métricas, onde você tem um m, você tem um n, você tem um a, você tem o b e assim vai. Tranquilo? Então, continuando na nossa descrição da nossa questão, ó. Então, se você observou o seguinte, o m tanto faz, o m e o n tanto faz é o 8 e o 16. Então, vamos colocar aqui, ó, h quadrado, que é a altura que eu quero para jogar aqui na fórmula. O m tanto faz ou 8 ou 18, tanto faz. Então, se eu pegar e multiplicar isso daqui, h quadrado vai ser igual a que vai me dar 144, ó. E se você está em a raiz, repara que existe a raiz quadrada de 144, que isso vai me dar quando, professor? Isso vai me dar 12 metros. Então, essa altura aqui, ele vale 12
metros, beleza? Agora sim, vamos calcular a área da figura 1 e vamos achar a área da figura 2, professor. Então, aplicando aqui o nosso conhecimento, aqui agora sim de geometria plana, a área da figura 1 vai ser a base, se você observar, ó, essa é a área do triângulo que nós vamos achar, da área 1. Então, vai ser 8 vezes a altura que eu achei que é 12, isso aqui dividido por 2. Eu posso cortar esse 8 com esse 2, vai dar 4, e multiplicando 12 com 4, isso vai me dar 48. 48 metros quadrados. Não esquecendo que o trabalho que nós estamos calculando é igual à área da figura que você formou no gráfico. Então, vou colocar logo aqui joules, professor. Vai ser a área do trabalho 1. E a área da figura 2 segue o mesmo princípio, ó. A área da figura 2 vai ser, ali vai ser 18 vezes 12, isso aqui dividido por 2. Aqui eu posso, tanto faz, posso cortar o 18 por 2, que vai dar 9, beleza? Então a área da figura 2, se eu multiplicar 9 com 12, que vai me dar 108. Não esquece, como é o trabalho da figura vai ser igual à área do nosso trabalho, então isso aqui eu vou colocar logo joules. E galera, como ele quer o trabalho, então o trabalho vai ser a somatória dos trabalhos, que vai ser numericamente igual à área. Então vai ser 48 mais 108, que resposta final vai me dar 156 o que, professor? Joules. Alternativa correta, nossa letra D. Que coisa maravilhosa. Olha como a questão parece ser difícil, mas não é. É uma questão de geometria e uma questão de um pouquinho aqui de conhecimento de física para que você possa aplicar legal o seu conhecimento. Galera, você gostou dessa questão? Escreva aí nos comentários. Uma questão que levou aproximadamente 7 minutos, passando um pouquinho. Então é isso, galera. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.